Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horário que vocês irão assistir essa live, ficará gravada aqui no Brotar da Semente. E hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui ao vivo Renato Nutti Júnior. Ele já esteve conosco aqui, fazendo análise de conjuntura, e hoje ele está aqui porque no ano passado, Renato Nutti Júnior lançou o livro O Caso do Homem que Comia Dinheiro. É isso mesmo, parece uma coisa estranha, mas é o caso do homem que comia dinheiro. Com o dólar aí a 5,30, 5,35, imagine você com vontade de comer dólar. Eu li esse livro, indico aí a todos vocês. É um livro de 54 páginas, é contagiante, né? Você quer saber, a partir do momento que você começa a ler, ele vai te capturando e você vai querer saber por que o homem comia dinheiro, né? De onde veio esse vício, de onde surgiu esse estranho desejo de comer dinheiro, de satisfazer as suas necessidades com dinheiro. Então, antes de entrar no livro aqui, boa noite, Renato Nutti Júnior, como está? Boa noite, Jânio. Prazer aí estar no canal novamente, né? Agora para falar, não que a obra não seja uma obra política, né? Mas não para falar necessariamente de política, da conjuntura política, mas falar um pouco de literatura também, né? Então, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, grande abraço aí ao Flávio Castro, boa entrevista, camarada, abração. Exatamente, Renato. E antes de entrar na obra, queria que você falasse um pouco sobre como é que você desenvolveu esse desejo, esse gosto pela escrita. O que Renato Nutti Júnior leu, quais obras, autores que inspira Renato Nutti Júnior, o que Renato Nutti Júnior teria a dizer para novos escritores, pessoas que gostariam de escrever um livro. Bom, primeiro assim, acho que a gente já se conhece há bastante tempo, né, Jânio? E a gente tem uma militância política que vem de longa data, né? Eu comecei minha militância política no final dos anos 80, tá? Naquele contexto todo de abertura democrática, né? Da nova Constituição, da Constituição Cidadã, fim da ditadura militar. Então, eu começo minha militância política naquele contexto, como trabalhador metalúrgico, militando na base do sindicato, militando nos movimentos populares. E a militância obriga, não que, na verdade, já tinha um gosto pela leitura anterior, muito forte, muito grande, né, de gostar mesmo de ler, de ter a sorte de cair com professores que sempre estimularam, né, professores de escola pública que sempre estimularam a importância, a necessidade da leitura, né, então, um gosto de família também, né, meu pai e minha mãe gostavam muito de ler, né, apesar de serem trabalhadores só com a quarta série primária, mas gostavam, né, minha mãe lê até hoje, né, tem 85 anos e lê bastante, né, para a idade dela. Então, e a própria dinâmica da militância, até para a gente qualificar mais a nossa intervenção na realidade, a gente é obrigado também a ler, a estudar, né? E é claro que essa leitura e esse estudo, ele extrapola a mera leitura dos textos de política, de economia, de sociologia, de história, enfim, né? A gente acaba pegando gosto também pela leitura dos romances, das prosas, né, dos contos, da poesia, né, das novelas, né, das peças de teatro. Então, assim, isso sempre foi um gosto muito, muito grande, né? E a partir de um certo momento da militância, eu começo também a escrever alguns textos mais de intervenção de intervenção para a conjuntura, de análise da conjuntura, né? Isso lá para 2002, 2001, 2002, mais ou menos.
sempre produzindo bastante, né, escrevendo bastante, mas com esse foco, até que em 2014, 2013, 2015 aproximadamente, a realidade foi ficando tão absurda que, como diz o Ferreira Goulart, né, a arte é necessária porque acho que é mais ou menos isso que ele fala, né? Que a realidade não basta, né? Então, por isso que a gente precisa da arte, né? Então, só uma tentativa de analisar a conjuntura ou a sociedade brasileira a partir, né, da análise objetiva, né, das ciências sociais já não bastava mais, né? A gente entrou numa dinâmica política e social no país que é de um nível de absurdo muito grande. E foi aí que veio a ideia de pensar o seguinte: por que não começar a escrever, pensar em alguns textos, em pensar em produzir textos, né? Não deixar de produzir os outros textos, é claro, né? Que eu sempre fiz, mas por que não começar também a produzir alguns textos de caráter mais literário, tá? Claro que sem deixar de refletir sobre ser uma reflexão sobre o mundo e sobre a situação do país. Então, é nesse sentido que veio essa ideia, né, de escrever esse conto, né? Tecnicamente, alguns falam que é uma novela, outros falam que é um conto, mas, enfim, de produzir esse conto, né, de escrever esse conto, o caso do homem que comia dinheiro, que é uma reflexão sobre o cenário brasileiro hoje, né? Não, é claro que não é talvez não seja só um aspecto da realidade nacional, mas é tentar entender, né, de um ponto de vista literário, ficcional, essa mutação, né, muito grande do capitalismo, que já vem se arrastando de algumas décadas e que vem se acelerando cada vez mais, que é essa mutação do capitalismo para formas cada vez mais especulativas, rentísticas, né, de acumulação de capital. Tá? Então, no fundo, né, a obra, esse conto, ele busca levar assim, ao absurdo, né, o significado dessa mutação, que é um sujeito que é um numismata, né, desde criança, né, um numismata, um colecionador de dinheiro, de uma família de posses, né, uma classe média alta, né, de uma família que tinha, inclusive, foi proprietária de algumas empresas, né, vende as suas empresas e passa a viver de renda, né, de especulação com os imóveis, especulação financeira, e o filho, a partir de certo momento, o filho sempre manifestou esse gosto pelo dinheiro, e a partir de certo momento ele não só manifesta o gosto por colecionar dinheiro, mas passa a comer dinheiro, tá? Que é um pouco o reflexo, então, acho que dessa realidade que a gente vive, né? Então, assim, a ideia básica do livro é essa, do conto é essa, não dá para falar muita coisa, né? Senão a gente antecipa o final, né, do livro, que é um pouco surpreendente, né? Um pouco absurdo, né? Ou nem tanto absurdo, né? Depende do ponto de vista e da maluquice do cenário que a gente está vivendo hoje, né? Que o capitalismo impôs para a sociedade hoje, né? Essa dinâmica rentística de um capitalismo baseado em formas altamente abstratas, né? de acumulação de capital. Então, não dá para falar muita coisa, senão a gente antecipa, né? E perde a graça. Mas a ideia do livro é um pouco essa, né? E do ponto de vista da inspiração, não dá para dizer exatamente que teve alguém, né, que deu uma inspiração para escrever. Tem alguns autores que eu realmente gosto muito, né? O Gabriel Garcia Marques, por exemplo, é um cara que eu da América Latina, né? Um cara que eu acho muito bacana, gosto muito, né? Tem o escritor cubano, Alejo Carpentier, também, que adoro também, cara, assim, obras muito bonitas, né? Textos livros muito bacanas, né? Romances muito bacanas. Aqui do Brasil, então, assim, tem uma infinidade de autores com os quais eu tenho um gosto muito grande, né?
Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Aloysio Azevedo, enfim, tem uma série de autores aí, Jorge Amado, né? Que é também um cara fantástico. Então, tem uma série de autores, Carolina Maria de Jesus, que é uma das maiores escritoras brasileiras, né? Uma das maiores escritoras brasileiras também. Então, tem essas figuras, Saramago, né? É uma figura também inescapável, né? Enfim, não dá para falar em literatura contemporânea hoje sem pensar no Saramago, né? Escritores americanos também, os Estados Unidos têm assim, uma escola, digamos assim, né, de escritores americanos que fazem uma temática social muito interessante, né, como Steinbeck, o Jack London, Howard Fast. Então, navego mais ou menos por essa vibe, né, como diz o pessoal hoje. E os escritores russos também, né, Dostoiévski, Tolstói. Então, é mais ou menos por aí que eu, assim, digamos, não que eu vá buscar exatamente, completamente neles inspiração, mas é a galera que eu tenho, assim, um prazer muito grande em ler, né? Muito bem, eu queria parabenizar você, porque você conseguiu uma fluidez, né, ao desenvolver a história. Embora você diga que ela é uma metáfora do mundo monetarista, do rentismo, o leitor, quando lê a sua história, se ele lê como eu li, a história vai remeter a várias situações. Então, o pai vai pensar o que ele está fazendo enquanto pai em relação aos seus filhos. Eu, pelo menos, pensei. O filho vai pensar o porquê é que ele tem algumas dependências, porquê que ele opta por uma coisa, não por outra. Então, por que o Eugênio, né, o personagem, optou por comer dinheiro, por colecionar dinheiro, de onde veio esse gosto por dinheiro? E nos leva também a uma reflexão, pelo menos eu tive essa reflexão interna, né? Porque no final do dia, todos nós comemos dinheiro. Eu estive agora há pouco ao supermercado e ao trazer o mantimento para cá, ele é dinheiro. Claro que usei o cartão de crédito, não é cartão de débito, de crédito, não é a moeda, né? O valor monetário hoje não está ligado somente à moeda. Eu pensei também na criança que fica em frente ao computador comprando esses jogos, jogos, games que tem, e ele vicia nisso. Ele está comendo dinheiro também, o dinheiro do pai dele, muitas vezes, da mãe dele. Às vezes está comendo um dinheiro que, inclusive, ele não tem. Numa nova forma de comer dinheiro. Então, a sua história, né, o seu conto, essa sua novela de 54 páginas, ela vai fazer com que o leitor viaje aí para o mundo da sua imaginação. Eu lembro, até procurei, não encontrei aqui, uma coleção de dinheiro, uns dinheirinhos que vinham, um álbum de dinheirinhos pequenos que eu tinha, né, da Libra esterlina, não sei se é o Guarani ali do Paraguai. Então eu lembro que eu, quando criança, tinha também essa curiosidade por conhecer os dinheiros aí do mundo. Então eu indico aí a todos vocês que leiam, né, o livro do Renato Nucci. Depois ele vai deixar o contato aqui, caso vocês se interessem, para vocês entrar em contato e adquirir o livro. Eu estarei sorteando um exemplar desse livro daqui a um mês. Então, todos que comentarem na live aí, quero fazer parte do sorteio. Depois eu vou lançar um formulário aí também. E aí, daqui a um mês, eu vou sortear um livro pelo Sebo Solidário, né? O ano passado nós sorteamos 3 livros pelo Sebo Solidário e vamos sortear também um livro do Renato Nucci Júnior, O Caso do Homem que Comia Dinheiro, e vamos entregar na casa de vocês aí pelos correios. Essa foi uma campanha que começou no ano passado e a campanha
pretendia e pretende incentivar a literatura e defender os nossos correios públicos. E, pelo andar da carruagem, estamos vencendo essa batalha. O correio que estava em vias de ser privatizado continua público. Danilo Mastucelli, saudades ao querido amigo e camarada Renato. Grande Então, Danilo. olha o Danilo, que é quem escreveu aqui, né, o prefácio, a capa do livro, né? E ele falou aqui: Eugênio nos faz lembrar a metamorfose de Gregor Samsa, mas diferente do personagem kafkiano, não tem suas energias vitais confiscadas pelo processo de trabalho rotinizado. Oriundo de família abstrata, Eugênio transforma o trabalho em um banco, em um meio de saciar o seu desejo inusual de comer dinheiro. Se o infortúnio marca o nome do personagem Mercer, criado por Camas, o mesmo efeito literário podemos encontrar em Eugênio, Eugenia, sugestivo nome que parece indicar provocativamente que o aperfeiçoamento da espécie humana poderia estar ligado tanto à transmutação de dinheiro em alimento quanto à conversão dos consumidores de dinheiro em aplicação financeira. Seria o caso do homem que comia dinheiro, expressão direta de fenômeno incomum e absurdo ou metáfora da barbárie para a qual o capitalismo pode nos levar. É esse tipo de pergunta incômoda que a leitura do livro do Renato Nutti Júnior nos proporciona e nos interpela a refletir. Então foi o que escreveu aqui o Danilo Henrico Martucelli, Chapecó, Santa Catarina. E, de fato, ele tem razão, né? São várias reflexões. Eu, durante a leitura, fiz várias reflexões. Mas, nos diga aí, Renato Nutti Júnior, nós comemos dinheiro no débito, no crédito? Como é que está essa situação? Então, eu abro o livro, né, antes de começar a história, né, com uma citação do Marx, né, dos manuscritos econômico-filosóficos, em que o Marx ele fala, né, o dinheiro é a proxeneta entre a necessidade e o objeto, entre a vida humana e os meios de subsistência. O próprio Marx, depois no Capital, ele vai dizer que o maior sonho, né, do capitalista é fazer dinheiro gerar dinheiro, né? Porque para o capital, na lógica mais convencional, né, para o capitalista acumular capital, ele tem que investir em meios de produção, em produzir alguma coisa, tá? Mas o grande sonho do capitalista é fazer dinheiro, gerar dinheiro, né? Esse que é o objetivo maior do capital, né, do capitalista. Então, acho que quando eu acho que a dinâmica hoje, a mutação que o capitalismo vem impondo, né, é a criação de uma massa monetária, né, de trilhões de dólares que circulam o mundo, né, e que está numa forma altamente abstrata, né, porque é um valor que, a rigor, fisicamente não existe, né, ele circula pelo mundo, e que ele impõe a sua lógica de dominação, né, de exploração ao restante da humanidade. Tá? Então, acho que tem esse caráter, né, essa característica. E, para isso, ele precisa mercantilizar a vida social, mercantilizar os bens, né, os bens necessários para a vida, né, ele precisa mercantilizar ao máximo. Tá? Ele precisa transformar tudo em mercadoria. Tá? Tudo em mercadoria. E aí eu acho que um pouco a ideia do livro é que essa transformação, ela chega a um ponto, o impacto disso, né, na vida cotidiana, e aí é um pouco a ideia do livro, que o próprio Eugênio fala, né, que ele não precisa mais, ele descobriu um jeito de que não precisa mais usar o dinheiro para comprar comida. O próprio dinheiro se transforma em comida, né? Se transforma em alimento. Tá? Então,
a ideia um pouco do livro é apresentar essa situação absurda, né? E uma ideia absurda que, por exemplo, que o próprio Eugênio vai notando, né? Ele vai percebendo que as notas de maior valor eram aquelas justamente que davam mais saciedade, saciavam mais a sua fome do que as notas de menor valor, né? Então, um pouco esse jogo também, quer dizer, tem uma frase, né, do Racionais, de uma música dos Racionais que eu acho muito legal, que fala o seguinte: em São Paulo, Deus é uma nota de 100, né? É claro que eles escreveram essa música bem antes de aparecer a nota de 200, né? Mas, enfim. Mas eu acho que isso serve assim como uma metáfora justamente dessa ideia de que, e no caso do Eugênio, né? De que as notas de maior valor, elas fornecem um grau, né, de satisfação alimentar muito maior do que as notas menores. Então, realmente, né, eu acho que a gente come dinheiro de maneira indireta, né? De maneira indireta, até porque a gente, enquanto força de trabalho, a gente precisa se sustentar, né? Precisa se manter, inclusive para a gente também poder, enfim, trabalhar, ganhar o salário, né? Ser remunerado pelo nosso salário e continuar a nossa reprodução física, né? Social, humana, enfim. Então, de certa maneira, sim. De certa maneira, acho que a gente consome dinheiro, né? Mas aqui no caso do Eugênio, ele antecipou, né, essa mediação, né? A mediação que o dinheiro faz, a ideia é justamente que o capitalismo chega num ponto tão absurdo de mercantilização que o próprio dinheiro já se transforma num elemento, num fator de satisfação das necessidades básicas, né? Que leva, inclusive, numa determinada passagem do conto, a ele utilizar o dinheiro por um ato sexual, né? Também tem essa pequena passagem, podia até ter explorado mais, mas enfim. Mas que leva a esse ponto também, né? Do dinheiro, ele utilizar o dinheiro como um meio até de satisfação do seu desejo sexual. E eu acho... Desculpa. E que não deixa de ser uma metáfora, né? Porque nós temos casos aí de jogadores famosos que têm muito dinheiro que manda buscar a mulher como objeto para ir lá para Paris, para ele satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Então, nesse aspecto, essa metáfora é uma triste realidade dos nossos dias. E mas, aí, você me permite só uma coisa também, só para não perder o raciocínio, que é o seguinte: eu acho que também, né, eu acho que a ideia também do conto é mostrar assim, um pouco como que segmentos, né, não sei se a classe média como um todo, mas segmentos da classe média, porque assim, o que a classe média busca como espaço de distinção social em relação ao proletariado, né, às classes trabalhadoras, antigamente era sua posição social na produção, né? Ou seja, ela ocupava uma posição intermediária, enfim, como uma classe intelectual, como juristas, né, como professores, tal. Eu acho que à medida que o capitalismo ele vai se desenvolvendo, a classe média ela busca uma forma de distinção social que é pelo consumo, tá? O consumo se torna, né, um elemento de distinção, tá? E à medida também que o consumo de certos objetos, né, que davam algum nível de distinção social passam a ser mais popularizados, como a viagem à França, né, que eu lembro que uma colunista, irmã da Nara Leão, esqueci o nome dela lá, que ela falou que Paris não tinha mais... Oi? Vanusa, não era? Eu acho que era isso. Que ela diz, né, que Paris não tinha mais graça porque se encontrava o porteiro do prédio, enfim, visitando Paris pelas ruas de Paris, né? Ou Paulo Guedes, Danusa. Né? A Danusa Leão, isso.
Ou o Paulo Guedes, né, dizendo que, pô, até a empregada doméstica está indo para a Disney agora, enfim. Então, à medida também que vai se criando, né, uma distinção social, ou melhor, desculpa, à medida também que o consumo vai deixando de ser um fator de distinção social, né? O que acaba acontecendo? Você acaba também criando um pouco essa ideia da gourmetização do consumo, né? Então, você precisa ir criando instrumentos, você precisa ir criando detalhes pequenos naquele objeto que você vai consumir para você se distinguir do consumo de massa, né? Então, acho que um pouco a ideia do livro nesse sentido também é que essa ideia, né, assim, de que por exemplo, o Eugênio, ele trabalhava, né, com um pouco essa ideia de que ele teria feito uma grande descoberta, né, que ele poderia popularizar essa descoberta, né, ou seja, mas também não é assim, né, ninguém vai consumir nota de grande valor, a pessoa, né, precisa fazer por merecer, tá, o consumo de notas de alto valor, né, enfim, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, um pouco a ideia da meritocracia, né. Então, acho que a ideia do livro também é um pouco trabalhar com essa questão, claro que levada assim, ao extremo do absurdo, da questão da distinção social, né? Quer dizer, o Eugênio já chega num ponto que a distinção social para ele não está não está nem no objeto mais do consumo, já está no consumo do dinheiro mesmo, exatamente, né? Quer dizer, a massa de dinheiro que ele ganha, aquilo já é um elemento de distinção social para ele. Tá? E que eu acho que quando você leu aqui o trecho do Danilo, né, eu acho que ele captou talvez um pouco a ideia, né, contida no texto, né, de que como é que eu posso dizer, de que esse aperfeiçoamento da espécie humana, né, ou seja, essa distinção social, tá, que a classe média sempre busca, ela está justamente na conversão do dinheiro em alimento, né, e na conversão do consumidor de dinheiro em uma aplicação financeira. Mas aí também não vamos falar muito, senão a gente dá spoiler, né, conta um pouco o final. Então, acho que o texto, né, a ideia também um pouco aí do conto tem esse objetivo, né, essa finalidade. Que, inclusive, é uma coisa que incomoda o pai, né? Pô, o cara ganha uma boa grana no banco, que eu arrumei um emprego para ele por causa dos meus contatos, e não utilizo o dinheiro para isso, né? Para ter acesso a bens de consumo que o distingam do resto da sociedade, que o permitam arrumar uma boa esposa, né? O cara utiliza o dinheiro para comer, né? Então, como que... Eu acho que, enfim, a ideia um pouco é levar essa ideia do consumo ao exagero mesmo, né? Quer dizer, o consumo de objetos é insuficiente, vamos consumir dinheiro. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Caio Miranda de Indaiatuba. Inclusive, o Caio Miranda tem um sebo virtual. Caio Miranda, estamos aqui entrevistando Renato Nutti Júnior, autor do livro O Caso do Homem que Comia Dinheiro. Manezinho Santos, grande abraço ao Manezinho Santos. Salve, salve, irmão Jânio. Saudades, abraço, militantes guerreiros de BH. Então, um grande abraço ao Manezinho Santos, Rádio 13 aí presente. Muito frio, muita chuva. Por aqui também, Manezinho Santos, muito frio, muita chuva. Boa noite a todos. Boa noite aí, Leandro Teixeira Alves. Então, muito obrigado aí pela presença, audiência de vocês. Renato Nutti, O Caso do Homem que Comia Dinheiro, é o livro do Renato Nutti. Quem quiser adquirir esse livro, Renato Nutti Júnior, como deve proceder, como deve fazer, onde encontrar Renato Nutti Júnior? Eu sei que no Facebook, se vocês digitarem lá Renato Nutti Júnior, vai aparecer. E como mais, Renato, para adquirir o livro O Caso do Homem que Comia Dinheiro? Então, bom, tem o Facebook, né? Tem o e-mail ainda que muita gente não já tenha descartado o e-mail como um espaço de comunicação, mas utilizo bastante ainda.
é nucci, né? NUCCIJR1, @yahoo.com.br. Ou, se quiser, pelo WhatsApp também, né? 19 99702 9174. Pode adquirir o livro, faz um contato direto, enfim, pode adquirir o livro diretamente com a gente, né? É uma produção, porque assim, Jânio, foi uma produção própria, tá? É uma edição própria, assim, eu não busquei editora, não teve nada disso, né? O livro, eu escrevi, passei para alguns amigos que acho que até você leu uma versão bem anterior, né? Que teve várias coisas que a gente estava Verdade. conversando aqui antes de começar, né? Que foram alteradas. Eu acho que essa versão passei para outros amigos também que leram, né? Então, assim, fiz isso, pedi para que fossem muito sinceros na avaliação, se valeria a pena publicar isso, acharam que valeria, e fui atrás. Enfim, a capa foi um outro grande parceiro, o Gilberto, né? Gil Gavisoli, que fez Gilberto Oliveira, né? Que fez a capa, né? Produziu a capa, né? E a partir da produção, né? Enfim, da montagem da capa e tal, registrar na Câmara Brasileira do Livro e buscar gráficas aqui para fazer impressão. Então, a venda, né, ela está sendo feita diretamente comigo, né? Eu não fiz essa opção de procurar uma editora para publicar, né? Para fazer a publicação do livro. Foi mesmo produção própria. Então, e os contatos são esses para quem se interessar aí na aquisição de algum exemplar. Muito bem. Uma outra coisa que me remeteu durante a leitura é a questão. Eu lembro que eu lia quando criança o Tio Patinhas. E o prazer do Tio Patinhas, ele tinha uma moedinha, que era a moeda número 1, que ele não podia perder aquela moeda, o cofre, e o prazer dele era acumular. O Eugênio passa também por essa transformação, né? Porque num primeiro momento ele quer acumular. Num primeiro momento ele vai para esse desejo de acumular, que eu imagino é o desejo de muitos, né? Muitos devem sentir esse prazer inteiro, né? Nossa, eu sou rico, às vezes nem usufrui mesmo do dinheiro enquanto desejo, mas ele tem. Outros tem o desejo mesmo. Às vezes a pessoa nem acumula, mas ela vai emprestando, emprestando, emprestando para poder consumir, às vezes coisa que nem precisa, e depois ela tem dívidas, né? O Eugênio tem uma fase que ele se preocupa, porque ele começa a comer o dinheiro, né? E aí? Porque assim, As notas maiores. Porque a ideia, inclusive, que para ele não era suficiente ter o dinheiro na conta bancária, era ter o dinheiro com ele, tá? Ter o dinheiro com ele, ter o dinheiro guardado com ele, né? Então ele cria alguns artifícios ali para que todo o salário fosse retirado, né? O que ele deixava ali, o que ele recebia de algumas aplicações financeiras, era retirar realmente o dinheiro físico, né? As notas de fato, e guardar essas notas com ele, né? Deixá-las com ele. Para isso, para assim o consumo dele ser garantido, né? O consumo a comilança de dinheiro ser garantida. Então essa que é a estratégia que ele monta, né? Ou seja, só a conta bancária a mais não era suficiente, tá? O que ele queria mesmo era assim, era ter o dinheiro com ele. E eu acho que tem um outro lance também, Jânio, quando eu estava falando aquela coisa da classe média, né? Você vê o quanto que hoje, né? Assim, é claro que o livro ele chega num nível, né, de absurdo muito grande, né? Como eu falei, né? Ele tenta levar essa ideia
essa expectativa da especulação, né, de ganhar dinheiro sem trabalhar, algo absurdo, né, que faz o sujeito comer dinheiro, ainda que ele necessite do trabalho, né, para isso. Mas aí eu estava falando e me escapou um outro elemento também, que é o seguinte, nessa ideia do consumo, tá, ou seja, a necessidade de satisfação do consumo, ela não tem fim, né? Ela, como elemento de distinção social, ele não tem fim. E o que a gente mais vê hoje é uma proliferação, né, de ofertas de pagamento, de ofertas de serviços financeiros, de investimentos, de aplicação de propaganda de bancos de investimento, né, oferecendo formas aí diversificadas, né, de aplicação financeira. Então, acho que o livro, ele também busca, claro, isso, como eu disse, né, dentro de uma ideia assim exacerbada, tá, da ideia do consumo do dinheiro, né, dentro de uma visão bem exacerbada, né, é um pouco esse fenômeno que a gente vê hoje também, né, da especulação e do sonho, né, de viver sem ter que trabalhar, viver de renda, que é levado assim ao extremo, né, enfim, levado à máxima potência. Então, acho que um pouco a ideia do livro é isso, só que já num nível de absurdo completo, tá? Que é o do sujeito comer dinheiro. Eu acho que esse é também um elemento ali que, assim, não foi o elemento central, o objeto central, mas foi o elemento que foi trabalhado, né? E que chega ao ponto do pai, inclusive, mais para o final do conto, até começar a pensar também, né? Mas será que o filho não tem razão, né? No final, né, do conto, né? Quando a família descobre, porque ele escondia aquilo muito bem da família, né? Então, quando a família descobre, a ideia é justamente como você o pai, inclusive, pensar se não é isso mesmo, né? Será que não é uma saída, né? Será que o filho não está certo, né? Que o pai também acha que, peraí, já tô ficando louco como ele, né? Pirado como ele, então deixa eu botar as ideias aqui em ordem, né? Então, acho que tem um pouco de como essa bizarrice, né, que o Eugênio acaba adotando como estilo de vida, é um processo que vai contaminando também as relações, né, as relações sociais, né, as relações, né, mais próximas no primeiro momento e depois vão se expandindo, né, para relações mais amplas. Mas eu acho que é um pouco a ideia também que eu tentei ali colocar no livro, né? Que a gente tentou trabalhar aqui no livro. De uma certa forma, o livro, nesse conto que vai falar da história do Eugênio, ele vai também dialogar, não sei se essa foi a intenção, mas ele acaba dialogando com várias neuroses que nós temos em relação ao dinheiro, né? Porque muita gente hoje aplica em bitcoins. Quantas pessoas não estão perdendo dinheiro aí com os bitcoins? Uhum. E quantas pessoas não guardavam dinheiro no colchão porque realmente não confiava no banco, né? Então, é o que você chama de entesourar, né? De ter ali o recurso. Hoje, o dinheiro também se tornou fictício, né? Sim. Porque ninguém vê mais o dinheiro, né? O dinheiro hoje é raro você ver o dinheiro. E o tempo todo, agora, por outro lado, tem a tradição também da cédula, né? Que, inclusive, salvo engano, quem tem as libras lá, esterlina, vai ter que trocar agora, porque vai colocar a cara do rei Charles, não vai ser mais o rosto da rainha Elizabeth. Então vai ter que ir lá trocar o recurso. Tem o Pix, tem esses golpes aí de vários investimentos que as pessoas caem nesses golpes por conta dessa ganância, né, de querer cada vez mais e no dia a dia não sabe realmente o que fazer. Alguns que não têm nada e gostaria, não tem um prato de comida, não tem um dinheiro para comprar um prato de comida, e poucos que têm muito
que não sabem o que fazer com esse dinheiro. A outra questão também é o caso aí que eu lembrei muito no seu livro, é dos caras que comia ouro, né? Ah, E sim. até eu pensei, inclusive, na história bíblica do bezerro de ouro, né? Do bezerro de ouro lá, que os caras, Moisés desce lá e os caras já não adoram mais o Deus do Moisés, eles começam a adorar o bezerro de ouro. E aí surgiu o turco lá na Copa do Mundo, né? Fazendo lá jogando Salpicando, né? ouro, né? A carne, né? Com ouro. Então veja, você tem repetido aqui durante esse programa que é um absurdo, mas será? Será? É, Será mesmo uma pois metáfora é. do absurdo? Ou será que a realidade do mundo que a gente vive hoje, já estamos vivendo o absurdo dos absurdos? Então, nesse aspecto, o seu livro realmente ele tem uma relevância muito grande, porque é um conto literário, ele não é nada panfletário, ele não está discutindo a política nua e crua, ele está trazendo um conto, mas, né, nas entrelinhas você começa a perceber o incômodo, né, de um mundo onde o dinheiro se tornou maior, talvez, do que o seu objetivo primário. Então, quem não comeria dinheiro hoje, a não ser o povo nativo, aquele que plantava o seu próprio alimento ali, né, plantava ali o seu arroz, seu feijão, tira direto da roça ali e come. Esse não precisa do dinheiro. Todos os demais, de uma certa forma ou de outra, precisa do dinheiro. Come ultraprocessados e tudo mais. Então está de parabéns aí o seu livro. Tenho certeza que quem lê vai gostar muito É, e vai ter várias reflexões. E e cada quando, leitor vai ter as suas reflexões. sim. E quando eu vi a cena, né, eu até pensei, né, pô, o livro ou ele está antecipando alguma coisa, ou ele não é tão absurdo assim, né? Eu acho que ele é bem realista, a cena lá que você se referiu dos jogadores brasileiros, né? Enfim, numa churrascaria lá no Catar, comendo um bife e tal, que parece que nem é exatamente ouro, mas não é bem o caso aí se era ouro ou não, né? Mas é o gesto em si, né? O gesto em si, né? Enfim. Mas aí até pensei também, quando eu vi aquilo, eu falei, eu acho que o livro não é tão absurdo assim, não é tão bizarro assim, não, né? Enfim, a história, né? Eu acho que ela é bem real, né? É a realidade do mundo de hoje, né? A realidade que a gente realmente está vivendo, né? Desse capitalismo altamente especulativo, não é? Altamente rentístico, né? Enfim, onde o sonho é fazer com que o capital gere capital sem necessidade de produção, sem necessidade sequer de exploração da força de trabalho. Tá? Ainda que ele necessite disso para ele se valorizar, tá? Mas assim, do ponto de vista do sonho, do desejo, é isso, né? É o capital se autovalorizando sem necessidade alguma de produzir qualquer coisa útil, né? Qualquer coisa útil. Então, acho que quando eu vi a cena, realmente foi bem, bem interessante, assim, né? Eu preciso. Enfim, o livro está antecipando tendência já, né? Já está antecipando algumas tendências. Não, de fato, né? E é um almoço que custa R$ 9.000, algo assim, ou mais. E, e salvo engano, é uma espécie diferente, mas é ouro mesmo. Tem uns Mesmo, quilates lá, é algo produzido de ouro. E parece que o corpo humano ele absorve uma determinada quantidade de ouro, não pode passar muito. Agora, é mais essa questão de dizer que está comendo, porque eu duvido muito que tem um gosto, que tem um sabor que uma carne muito bem assada aí não tenha, né? Eu acho que é mais
ou essa ideia de postar, né, de dizer, olha, eu estou vivendo uma experiência nova, que também vem dessa neurose, desses vícios, dessa monetarização de tudo. Então, É algo. e aí tem um lance interessante, porque assim, é aquilo que a gente estava falando do consumo, né? Porque à medida que alguns objetos de consumo, tá? E objeto de consumo aqui é objeto de consumo mesmo, um carro, comida, passeios, enfim, à medida que eles se democratizam um pouco mais, né? Não é também uma democratização absoluta, mas à medida que eles se democratizam um pouco mais, tá? E você tem, portanto, né, esse objeto de consumo ele deixa de ser um elemento de distinção social, tá? Como reflexo inclusive reflexo da meritocracia. Estou podendo consumir ouro, né, com carne porque eu fiz por merecer, né? Então, à medida que isso se democratiza, aí é aquilo que eu te falei, né? Quer dizer, o consumo um certo consumo da classe média ele precisa se diferenciar. E aí ele precisa se gourmetizar, né? Então por exemplo, a moda hoje é consumir cerveja artesanal, né? Tem uma moda hoje de consumo de cerveja artesanal. Não estou consumindo, não vou fazer aqui propaganda de nenhuma cervejaria. Mas assim, não estou consumindo aqui essa cerveja que todo mundo consome. Eu estou consumindo uma cerveja preparada com ingredientes especiais, com grãos especiais, feita, não é mecanizada, é feita por um mestre cervejeiro que eu conheço, né? Então você vai tendo, vai se buscando, né, algumas formas de consumo diferenciadas, né? E eu acho que que é um pouco essa ideia da gourmetização, né? E de você não manter, né? Buscar outros elementos que possam manter manter uma distinção social em relação ao resto dos consumidores, né? Então acho que tem esse elemento realmente, né? E essa da carne consumida, ela tem um pouco isso, né? Assim, você não estou consumindo qualquer carne, né? Estou consumindo uma carne que foi salpicada de ouro, né? E a gente vê isso enfim, mesmo aqui em outros espaços da vida social, né? A gourmetização ela é um pouco esse fenômeno, né? Então não estou consumindo qualquer coisa, estou consumindo uma coisa preparada de maneira especial enfim, por um cara que não está trabalhando na indústria, ele tem uma empresa pequena, é um negócio artesanal, né? Eu estou pagando, se eu vou pagar uma latinha de cerveja R$ 4, essa eu estou pagando 8, mas essa é diferenciada, né? Então, enfim, essa lógica do consumo como um elemento realmente de tentativa de diferenciação social, né? Entende? De diferenciação. E que nem o próprio Eugênio escapa, como eu já tinha dito, né? Porque ele precisa, enfim, ele tem que consumir as notas de maior valor, porque são essas notas de maior valor que dão a sensação de saciedade para ele, né? Não é consumir notinha de R$ 2 e R$ 5, tem que consumir nota de R$ 100. É isso que vai saciar a fome do nosso personagem, né? E aquilo que eu disse também, quando ele pensa, né, quando ele trabalha com a expectativa de que, enfim, ele poderia divulgar essa descoberta, né, que ele fez, né, acabar com a fome no mundo, porque as pessoas não vai precisar plantar mais nada, né, basta você produzir dinheiro, né, com valor nutritivo, tá? Mas aí também não é assim, não é qualquer um que vai consumir notas gordas, né, tem que fazer por merecer, né, você tem que ter um papel ali na sociedade, você tem que ter um mérito para consumir as notas de maior valor, né, que vão te dar essa saciedade, tá? Então, acho que tem, enfim, então, eu acho que não está conectado de forma direta, né, essa ideia, mas eu acho que dá para trabalhar com esse paralelo também, né, entre enfim, essa ideia da gourmetização esse momento em que o Eugênio começa a consumir dinheiro, né, e que o consumo do dinheiro ele
Não é qualquer dinheiro que ele vai consumir. Tanto que os dinheiro, as notas, né, o dinheiro que ele tinha de outros países, né, são aqueles que ele utiliza, inclusive, para um consumo mais, uma sobremesa mais luxuosa, né? Ele preparava uma sobremesa mais luxuosa com aquelas notas, com aquele dinheiro que era algo que ele não, enfim, que ele utilizava, né? As notas mais raras, né, da sua coleção mais rara. Então, acho que tem esse elemento que dá também para traçar um pouco esse paralelo, né, Jânio, da questão, essa busca pelo consumo como um momento de diferenciação social. Quer dizer, né, e que é uma tentativa sempre de se diferenciar do resto da massa, né? À medida que o povo adquire um certo padrão de consumo, seja ele momentâneo, não importa, mas adquire um certo padrão de consumo, aí você tem que oferecer, você precisa buscar outros elementos do consumo para manter a sua distinção social, tá? Ou seja, o consumo já não é mais algo existencial no sentido de garantir a sua vida, ele passa a ser alguma coisa para você se impor sobre os outros, para você ser melhor do que o outro, para você se destacar mais do que o outro. Ou E seja, aí você. E aí tem um lance interessante que você vê muito isso na indústria do turismo, né? Então, por exemplo, você, por exemplo, não vamos imaginar, né? Você vai fazer uma viagem para a Serra Gaúcha, né? Antes as pessoas iam para a Serra Gaúcha, iam se hospedando no motel. Estou citando a Serra Gaúcha, mas acho que pode ser qualquer lugar aqui, né? Que você, ou seja, toda a indústria do turismo está trabalhando com esse elemento hoje. Então você não vai mais hoje só para a Serra Gaúcha. Você vai viver experiências diferentes. Então não é só mais o consumo do passeio, né? De você conhecer o local, enfim, não é mais isso. Tá? Você tem que gourmetizar esse consumo e você tem que oferecer para a pessoa, né, para aquele consumidor, sensações. Tá? É mais do que oferecer o consumo em si, do objeto em si. Tá? Você tem que oferecer novas sensações, ela tem que experimentar novas sensações, que eu não sei o que seria essas novas sensações, enfim, tomar um vinho olhando o pôr do sol, eu não sei o que é, mas então você percebe que não é mais o consumo puro e simples, né? E que também é uma bobagem, é uma abstração, porque sensação do quê? Né? Que sensação? Eles dizem que vendem a experiência, né? Isso, experiências, né? Sensações diferentes. Então, você tem que viver novas experiências, tá? E a nova experiência não é estar só no lugar em si. Então, você vai lá, mas você vai comer um prato especial da Serra Gaúcha, feito assim, desse jeito. Então, você vai consumir novas experiências, você vai consumir novas sensações, né? A Cristine, aí mandar um salve para a Cristine, que é uma ótima poetisa, uma ótima cordelista, viu, Jânio? Recomendo aí que um dia traga ela aqui no canal para falar de literatura de cordel, poesia de cordel, ela é extraordinária. Já está convidada, Cristina Nobre. Boa noite, então, acho camarada. Que tem esse elemento, viu, Jânio, do consumo como um outro, enfim, a tentativa de diferenciação para construir manutenção de formas de distinção social, sabe? E isso eu acho que tem reflexos, inclusive, na sociedade que a gente vive, no sistema político, né? Quando a gente vai pensar que enfim, que o sistema político ele não tem que funcionar para a maioria, né? Quer dizer, um padrão mínimo para a maioria. O sistema político ele tem que funcionar para atender interesses diferentes, né? E interesses distintos. Eu acho que é também uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Que essa visão do consumo como algo essa reflexão tem reflexos na política também. Não, sem dúvida. Essa reflexão do consumo que você faz,
em relação às sensações, em relação ao uso do dinheiro para viagens. É claro que cada indivíduo viajando para um local, ele vai ter uma sensação. Mas isso, antigamente, não era monetizado, isso era do indivíduo. O indivíduo contava a sensação que eu fui lá em Machu Picchu, eu tive tal sensação, eu fui lá no Paris, eu fui na Serra Gaúcha, eu fui em Trindade, eu fui no Ceará, eu fui a Fortaleza. Agora, quando o capitalismo pega isso e tenta padronizar isso, como se todas as pessoas que fossem lá pudessem ter essa mesma sensação, é uma mentira, porque nem todo mundo vai ter a mesma sensação. Uhum. Nem todo mundo vai voltar daquele passeio e vai dizer, nossa, foi isso mesmo. Mas aí eles tentam criar a questão também do marketing, né? Veja, você foi lá e lá é um local de você ser feliz. Então você mentaliza. Quer dizer, a coisa se torna mental, ela não é experimentada de verdade, ela é fictícia. Então eu penso que nós sim temos a experiência nas viagens que nós fazemos, mas o que estão vendendo para a gente não é necessariamente experiência, são ficções, né? Porque cada indivíduo vai ter. Tem um pequeno vídeo do Porta dos Fundos, né? Chama Miogeria Gourmet, né? Depois, quem quiser assista aí, procura lá no Facebook, no YouTube, Miogeria Gourmet, né? Que eles ironizam muito, né? Essa coisa do consumo diferenciado, né? Então, acho que ilustra e exemplifica muito aqui um pouco essa conversa que a gente está tendo, né? Sem dúvida. Então a dica aí é para assistir, como que é o nome do... É um vídeo do Porta dos Fundos, é 3 minutos, chama Miogeria Gourmet, né? Que eles ironizam, né, essa lógica do consumo diferenciado, né? Como um elemento de distinção social. Quer dizer, você não está consumindo só um miojo, né? Você está consumindo um miojo feito de maneira diferente, enfim. Então é muito... Eu acho que exemplifica, né, muito bem essa ideia, né, da tentativa ainda de manter o consumo como um fator de utilizar o consumo como um fator ainda de manutenção da distinção social. Muito bem. Renato, muito obrigado aí pela presença. Nós conversamos aqui hoje com Renato Nutti Júnior, autor do livro lançado ano passado, O Caso do Homem que Comia Dinheiro. Recomendo a todos vocês a aquisição desse livro, a leitura dele. É um livro de 54 páginas, mas que você irá viajar aí na estranha história do menino Eugênio, que aos 6 anos aí já tinha esse gosto peculiar pelo dinheiro. E o Renato Nutti Júnior deixa aqui o seu e-mail, né, renatonutijunior, Nutti com 2C, Nutti, J-R, Nutti Júnior, J-R... Não, JR1, né? @yahoo.br. Yahoo. Perfeito. Nutti com 2 Cs, jr1, @yahoo.com.br. Renato, muito obrigado aí pela presença. Parabéns pelo livro. E parabéns pela edição própria, né? Nós sabemos que não é fácil publicar um livro, ainda mais uma edição própria. De certa forma, você se apropriou, inclusive, do ato de editar, né? Porque você não teve o atravessador. Então, você, de uma certa forma, comeu a sua própria obra e está divulgando ela. Porque, veja, o editor é esse atravessador também, né? Entre o escritor e o livro. Então, parabéns e recomendo a leitura. E quero dizer para vocês que durante esse um mês, né, quem assistir essa live aqui, ela vai ficar rodando aí, e escrever e quero participar do sorteio. Daqui um mês
nós vamos sortear pelo Sebo Solidário esse livro do Renato Nutti Júnior, O Caso do Homem que Comia Dinheiro, e iremos enviar para o sorteado, para o vencedor, via correio. Então, nós vamos voltar daqui um mês, se o Renato Nutti tiver agenda, para a gente fazer uma outra discussão aí, e, de repente, uma outra discussão política, alguma coisa, mas nesse momento nós iremos sortear o livro. Muito obrigado, Renato Nutti Júnior, muito obrigado aí a Cristine, ao Leandro, ao Manezinho, ao Caio, a todos que nos acompanharam, ao Danilo, ao Flávio, a todos que nos acompanharam ao vivo aqui e a todos que irão nos acompanhar aí futuramente. Passo para você fazer suas considerações finais e agradeço imensamente a essa oportunidade de dialogar com você sobre esse importante livro lançado o ano passado, mas que está sendo aqui abordado esse ano aqui, junto conosco no Brotar da Semente. Não, Jânio, deixar o meu agradecimento ao convite, né, que você fez, você leu o livro e falou, ó, vamos lá falar enfim, do livro, né, no canal, enfim, sempre um prazer estar aqui, né, conversando, enfim, uma conversa um pouco diferente hoje, né, que das outras vezes a gente falou sobre política, conjuntura, né, dessa a gente está falando um pouco mais de literatura, mas é claro que correndo paralelamente a isso, o cenário político-social que a gente está vivendo no Brasil já há alguns anos. Então, aqui deixar o agradecimento, então, e é isso, quem tiver interesse procurar a gente, enfim, mandar um e-mail, né, que a gente vai, enfim, vamos fazer o contato, né, para a venda do livro, e dizer que tem mais 3 textos aí também de caráter literário que está... Esperar trabalhar um pouco mais esse livro aqui e futuramente tem outros textos aí também com essa pegada que a gente pretende publicar, tá? E deixar os meus agradecimentos a você, dizer que, enfim, a gente espera que esse ano aqui, né, no cenário político novo, a gente consiga criar força, né, força social, força política para reverter, né, um cenário de desastre social imenso, né, em que esse país foi jogado, né, nos últimos 6, 7 anos, né, e que foi se aprofundando, né, esse processo, né, dizer que, enfim, o nosso compromisso é sempre com essa transformação, né, da sociedade, e estamos na luta até a nossa vitória. Então, um abraço a todos aí, obrigado pelo convite e muito obrigado por quem assistiu e participou aqui da live. Muito obrigado, Renato Nutti Júnior, autor do livro O Caso do Homem que Comia Dinheiro. Agradeço imensamente a todos vocês e continue aí se inscrevendo. Agradeço a cada um de vocês, inscritos e inscritas. Curtam, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Obrigado!